Então, essa coisa dos bolsonaristas estão querendo rever o rito de impeachment de ministros do STF. Daí o Gilmar pega e solta que os próprios magistrados podem rever, analisar o pedido de impeachment dos ministros, porque é pelo que está na Constituição, é isso mesmo? Olha, é, eu não faço uma leitura, Lourdes, é um ponto muito interessante esse, né? Eu não faço a leitura do direito, apesar de ser advogado, eu não faço a leitura do direito como um valor em absoluto. Eu entendo o direito como algo político, né? Ele é próprio da política. E a gente tem tido. Ele é uma forma política que é inerente ao capitalismo, né? Ele é uma forma política inerente ao capitalismo, derivada da mercadoria, derivada dessa estrutura social que leva essas constantes crises sociais, né? Então, tendo isso por premissa, Lourdes, eu sempre afirmo que eu sempre afirmo que essas regras, existe um tensionamento. As regras do processo judicial são. O próprio processo judicial, melhor dizendo, né, o devido processo legal, ele é uma formalidade que permite o exercício da política, a política no sentido de uma adjetivação, se está certo e se está errado. Né? É justo, injusto, legal, ilegal, constitucional, inconstitucional. Né? Partindo dessa premissa, existe, por óbvio, que sempre existe um tensionamento e a estrutura do capitalismo contemporâneo, que esse é o grande problema que nós vivemos, e a gente tem que trazer o verdadeiro problema à luz do dia para que a gente possa buscar a sua luta. Esse momento histórico em que vivemos, ele traz, por inúmeros fatores, o poder judiciário como um ator político de grande relevância. E sendo um ator político de grande relevância, ele está sempre sujeito ao processo inerente da política de se buscar credibilidade e legitimidade, e nesse processo de busca de credibilidade e legitimidade, isso traz sempre questionamentos de disputas contra esse ator político por interesses outros que eles são normalmente camuflados ou indiretos, e enfim, mas com uma determinação econômica de última instância. Dito isso, Lourdes, o que eu entendo é que, de fato, o STF, especialmente nesse pós-constitucionalismo, para usar uma expressão que é muito própria ao juspositivismo, né, as leituras juspositivistas de mundo, né, nesse neoconstitucionalismo, o STF assume esse papel de relevância, já visto que nós já vimos desde os anos 2000, especialmente, e ele é alçado a essa condição especialmente por conta da própria disputa de poder político dos partidos tradicionais, especialmente apoiados pela esquerda, que deixa de ser revolucionária, especialmente no pós-queda do Muro de Berlim. Ela faz a opção expressa e dominante no Brasil e no mundo no pós-queda do Muro de Berlim, no pós-queda da União Soviética, né? Depositando ao Poder Judiciário um papel de tutelador e, simultaneamente, de ator não só passivo, mas ativo, na defesa, né, na defesa das estruturas, das instituições do Estado de Direito capitalista. E aqui eu tiro a palavra democrático, porque democracia não é algo que é inerente ao capitalismo, ao Estado de Direito capitalista. Tendo isso por premissa, Lourdes, o que nós vemos é que o STF, desde a Lava Jato, ele assumiu um papel que num primeiro momento agradou e esteve alinhado aos interesses dos partidos de centro-direita e da extrema-direita, e no momento em que se alcança esse resultado com o golpe da Dilma, não é impeachment, é golpe da Dilma em 2016, né? Há um processo de disputa entre essa centro-direita e essa extrema-direita para que tentarmos facilitar, porque é coisa mais complexa no assunto, ela não pode ser vista de maneira tão dicotômica, mas para facilitar a leitura nesse sentido, e que leva ao governo Bolsonaro e que passa a eleição do governo Bolsonaro e que passa a ser antagonizar diretamente com o governo do STF. E aí, então, isso é uma prática que ela se perpetua e se coloca. E aí, trazendo num plano imediato, né, do que estamos vivendo hoje, né,
outubro, quase novembro de 2024, é que a um só tempo há uma busca para uma disputa política no entorno desta anistia geral a quaisquer crimes cometidos por essa extrema-direita brasileira, especialmente que poderiam beneficiar diretamente ao governo Bolsonaro, e, simultaneamente, nós temos uma disputa na liderança do Congresso Nacional, que trocará seu presidente, tanto da Câmara quanto do Senado, no próximo ano. E ao que se apresenta nesse momento, há um jogo. Não está o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele não está com as cartas, não está com apesar de sua força, ele não está garantido de sua eleição. E nesse contexto, então, você renova determinados tensionamentos, né? No plano imediato dessa disputa política pelo cargo da Câmara dos Deputados, né, pelo cargo de presidente da Câmara dos Deputados, renovando que guardam correlação com outras pautas anteriores. Então veja, já tem saído diversas notícias, né, do PT, inclusive, por exemplo, que por falha da esquerda, por essa opção não de deixar a pauta de uma esquerda mais radical, de uma esquerda mais crítica, e que se admoesta as estruturas e os interesses do capital no momento presente, né? O Lula ele se elege, mas ele se elege num contexto de um alinhamento da centro-direita com o PT, de certa forma. E ele não tem um poder no Congresso Nacional. A ponto dele nem querer, a ponto dos partidos de esquerda que compõem o Congresso Nacional na atualidade, sequer cogitarem a disputar esse cargo, por saberem, por óbvio, já entraram fracos por conta da eleição de 2022, eles já entram fracos no plano imediato do Congresso Nacional em termos de atores, de quem são os atores, né? Simultaneamente, nós temos o xadrez das eleições municipais agora, elas nos trazem um crescimento de um novo ator político que desde 2008, coincidências do destino, se mostrou um novo grande representante daquela centro-direita que vem do fim da ditadura e do tempo da Constituição, que é o partido do Kassab, né? O Kassab é o grande vencedor das eleições desse momento. E não necessariamente... E aí você coloca todo um processo de disputas dentro desses atores, que vão jogando pautas como forma, no plano dessa disputa imediata no entorno do Congresso Nacional, né, das presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, pautas que são caras a como formas de você garantir, como formas de disputa, né, de garantir apoios políticos a esse processo de reeleição. E o que está mais aberto nesse contexto é a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, né? Então, veja, aí a partir desse contexto é que eu jogo essa leitura da questão de projetos de lei, por exemplo, de mudança do rito do impeachment e de projetos de lei, ou até mesmo de novos pedidos que hoje teve, né? Mais um pedido de abertura de impeachment contra o governo Lula. A minha leitura é que esse jogo ele está diretamente relacionado no plano imediato a essa disputa no Congresso Nacional. O PT mesmo já declarou: você quer Lira, você quer algum apoio à eleição do seu indicado? Tira de pauta a emenda constitucional que trata sobre a questão da anistia. Por sua vez, os partidos de extrema-direita, né, capitaneados pelo Bolsonaro, principalmente, mas eu fico me pensando quem serão esses novos atores, especialmente no que tivemos no exemplo que tivemos aqui em São Paulo, que Bolsonaro é um velho, seus filhos não vão nesse sentido. Pode surgir outros atores nesse contexto, como o Pablo Marçal aqui em São Paulo, né? Mas ele ainda não tem essa influência no Congresso Nacional. Então, vejo, eu começo a ter disputas nesse contexto. Você vai apoiar lá, então ou você vai apoiar para mim? O que vale mais? O que pesa mais nesse processo da eleição do presidente da Câmara dos Deputados? Né? Quais são as pautas que ele vão colocar? Todo esse cenário, Lourdes, ele só nos mostra mais uma vez que, em razão
em razão desse, como é que eu posso dizer? Em razão dessa situação política da esquerda, que ela se torna defensora da institucionalidade do Estado. Ela faz a opção no Brasil e no mundo, limitada à institucionalidade do Estado, que ela faz que ela busca ser meramente um agente de mediação dos interesses do capital, se valendo de uma determinada credibilidade da massa trabalhadora. Massa trabalhadora esta que está que por conta da disputa ideológica, ela está mais ao lado de uma extrema-direita, de uma centro-direita, ou até mesmo da extrema-direita, do que da esquerda, né? Isso nos mostra, a um só tempo que esta opção da esquerda progressista, da esquerda liberal, em não fazer a disputa ideológica ao longo dos últimos anos, e especialmente no atual contexto, ela traz esse reflexo que a coloca como refém do acaso das situações concretas, pontuais e específicas, da direita e da extrema-direita, que continuam pautando toda a política nacional, né, que continuam pautando toda a política nacional, e, simultaneamente, colocam os partidos de esquerda, especialmente que estão no governo, mantêm eles refém do Poder Judiciário, do Poder Judiciário. Então, veja, se eu vier um projeto de lei nesse sentido, Lourdes, por óbvio que esse assunto vai ser levado, o governo não terá força para barrar essa medida no Congresso Nacional. Ela não tem número, imediatamente ela não tem número, ela tem 170 deputados. Com 170 deputados, salvo o maior engano, você consegue até aprovar uma emenda constitucional. E aí você fica refém no plano imediato das negociações com o Centrão. Daí essa composição que o governo Lula fez já desde o início do seu governo, com inúmeros partidos do Centrão, de certa forma, para poder barrar a caia colar, mas sem muita contundência, só nos assuntos mais extremos, né, de seu interesse, o seu próprio interesse a partir do controle das verbas orçamentárias, de indicações dos ministérios e assim sucessivamente. Né? E o bastião nesse contexto, quem faz a verdadeira luta política diretamente, né, nesse contexto desse antagonismo que vem desde de 2017 e 2018, é o próprio STF que está sendo atacado, que vem agindo de maneira proativa, num discurso, por vezes, de um discurso vazio de manutenção de sua autoridade, que acaba, como é que eu posso dizer, que acaba refluindo por todo o restante do Poder Judiciário, em detrimento do devido processo legal, que é o início da tua pergunta do projeto de lei de mudança dos ritos. Então, nesse contexto, assim, a minha preocupação maior, ela não está necessariamente com essa mudança, com a mudança de um projeto de lei, porque quem vai determinar se esse projeto de lei será constitucional ou não é o STF. Muito provavelmente o STF ele vai barrar qualquer iniciativa. A minha grande preocupação é a anistia do 8 de janeiro, a emenda constitucional E esse desgaste para a imagem do STF também, porque essa briga colocada na mídia, colocada nas redes sociais, vai desgastando, como se o STF não tivesse cumprindo o seu papel dentro do que aconteceu nesse país depois de 8 de janeiro. Como se não tivesse cumprido o seu papel porque ele não cumpriu o seu papel na época do mensalão, nem cumpriu o seu papel no golpe da Dilma. Agora que está cumprindo o seu papel, eles estão nervosos.